Bora conversar sobre sentimentos e emoções na escola? Vem comigo! Olá, tudo bem com você? Meu nome é Samantha e você está no Culturas Harmônicas. Quais são os sentimentos presentes na escola? Compartilha comigo o que surgiu na sua cabeça aí dessa pergunta que eu fiz. Deixa lá nos comentários, primeira palavra que veio. Quais são, pode colocar mais de uma, vai? Quais são os sentimentos presentes na escola? Só pra gente lembrar, sentimentos são experiências, no caso uma experiência mental, subjetiva, né, que eu construo daquilo que o corpo está passando, tá bom? E aí a gente pode pensar, por exemplo, nas várias situações da escola, mas hoje eu quero especificamente pensar nos adultos, ok? A gente não vai tratar dos sentimentos das crianças, em um outro vídeo a gente conversa sobre isso. Mas daí, se a gente for pensar nos adultos, eu sei que tem um consenso, né, social do universo da escola, e a gente tem uma prática que está muito arraigada, né, no nosso comportamento, que é rotular as pessoas. Então, mas aí nós sabemos que aqui é um canal, né, que faz esse diálogo com a CNV, Comunicação Não Violenta. Mas tranquilo, não tem problema. Só para a gente entender um pouquinho. O que significa esse rotular as pessoas? A gente pega uma característica que a pessoa tem e encaixa ela nessa característica de forma que ela é essa característica. De repente, uma característica que mais sobressai, enfim. Então, ok, nós temos pessoas aí que vão ter características mais marcantes, como a gente chamando aí de positiva, algumas negativas, pessimistas, animadas, críticas, que mais? Aí vocês vão colocar aí pra mim. Como é que a gente lida com essas características, lembrando que o sentimento que a gente vai construindo está relacionado à experiência que a gente tem com essas pessoas, né? E que isso vai sendo construído ao longo aí de um tempo. Se a gente pensar, né, que dentro da escola nós convivemos um tempo bem bacana, né? De forma que ao longo do ano a gente constrói realmente relacionamentos e formas de lidar com essas características. É muito comum a gente ver pessoas criticando outras por conta dessas características. E aí, gente, parece que é realmente assim uma torre de Babel, às vezes é essa sensação que eu tenho. Cada um tá falando de uma forma, de um lugar, e ninguém se entende. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é mais positiva, né, e ela sempre traz, aliás, é bem difícil achar essa característica, assim, que ela sobressai, mas enfim, uma pessoa que é mais positiva, ela vai trazer ali de repente uma perspectiva, né, uma visão, e ela sempre tenta tirar alguma coisa boa de uma situação. Então, por mais caótica que esteja, ela apresenta uma versão ali positiva. E por que eu falei que é difícil, né, essa figura? Geralmente na escola tem um ambiente assim meio que mais pro lado do pessimista negativo. Quando a gente entra na sala de professores, a gente sempre escuta uma reclamação. Então, tem alguém ali reclamando sobre alguma coisa e tá falando, e a outra chega e fala, nossa gente, hoje o dia tá difícil mesmo, né? Ai, que saudade dessas conversas, gente. Porque daí eu tô gravando esse vídeo num contexto de pandemia, né? E a gente tá fora da escola aí, já vai fazer um ano, né? Que nós estamos fora da escola. Ok, saudades, né? Até mesmo das reclamações. E aí quando a gente chega numa sala de professores e você não tem uma reclamação para fazer e entrar ali na conversa, é como se você não fizesse parte daquele grupo. Você meio que fica afastado, excluído, porque daí você realmente não está reclamando, você não vai entrar naquela conversa. E aí quando a gente começa a entender essas questões, a gente aprende a lidar com essas diferenças. A gente percebe que as pessoas realmente vão falar aquilo que para elas é importante, aquilo que para elas é fundamental. E realmente é difícil mudar
esse estado de espírito ou essa forma de falar num contexto onde a gente não desenvolveu habilidades para pensar sobre esse assunto, no caso, para pensar os sentimentos e as emoções dentro da escola. Eu estou com um artigo aqui que se chama Competência Emocional em Professores e a sua relação com o tempo de docência e satisfação do trabalho. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, quem tiver interesse de estar buscando, porque olha o que fala, né? Professores com uma maior capacidade para identificar, compreender, regular e pensar emoções de forma inteligente possuem mais recursos e apresentam-se emocionalmente preparados para lidar melhor com eventos adversos, que muitas vezes surgem no contexto educacional. E realmente a gente lida com muitas questões, com muitos sentimentos, com muitas realidades diferentes, né? Dentro da escola, além de tudo isso, né, que eu já contei aqui para vocês, coisas que a gente lida, nós temos aí, por exemplo, o contexto social das crianças, nós temos inúmeros problemas com indisciplina, e essa inteligência emocional que os autores aqui vão apontar é justamente a capacidade que a gente tem de entender o que está se passando com o outro e organizar isso com o que eu estou sentindo e com o que eu também, e com as emoções também que surgem em mim. Quer dizer, não tem como eu ser uma pessoa estática e imune, né, a esses rompantes ou a essas emoções que surgem dentro da escola. Então, às vezes, nós temos temas e situações muito polêmicos e muito pesados, inclusive, para a gente administrar, né? E se eu me vejo numa situação vulnerável, que eu não consigo, né, trabalhar com essas emoções, com esses sentimentos, eu vou me tornar esse profissional que muitas vezes vai adoecer nesse processo, né? O quanto tem sido importante a gente pensar, nesse contexto de pandemia, pensar sobre esses sentimentos. E uma das coisas que eu mais escutei, né, nesse período todo foi o quanto o apoio é importante para desenvolver um bom trabalho e para permanecer aí lúcido, né, ou lúcida, produzindo, preparando aulas, planejando e atuando com os alunos. A gente sempre vai entender que os sentimentos, eles nos falam, além de que algo importante para nós, mas eles também nos falam de uma necessidade básica, de uma necessidade humana universal. Apoio é um exemplo disso. Todos nós precisamos de apoio no nosso dia a dia, né, para desenvolver as nossas atividades, enfim. Como que a gente desenvolve essa inteligência emocional? Primeira coisa, entender como esses sentimentos e essas emoções impactam em mim. A verdade é que você vai fazer uma busca para entender aí por que esses sentimentos aparecem. Os sentimentos na CNV, eles são tidos como mensageiros. Tudo aquilo que eu sinto está relacionado a algo que é importante para mim, que está relacionado, claro, a uma necessidade. Então, por exemplo, se uma criança ela é indisciplinada e ela afronta, né, comigo, ela vem e bate de frente comigo, e aí eu fico, né, muito irritada, esse irritada está sinalizando que para mim é importante respeito. Ok, quando uma criança ela reage, né, de uma forma a, vamos supor que ela se nega a fazer uma atividade, ela não concorda. Aquilo que a criança está expressando pode significar também algo que para ela é importante. Então, de repente, ela precisa de um momento de descanso, ou ela precisa de uma atividade de cunho diferente, mais leve, mais lúdica, naquele momento. Quando a gente aprende a falar a linguagem, né, dos sentimentos e das necessidades, grande parte desses problemas, a gente já consegue ver a solução para eles, porque a gente já está no nível da compreensão. Quando tem a compreensão, a gente começa a pensar em estratégias, não é verdade? Primeiro a gente entende, depois a gente pensa
em soluções, em estratégias para atender a essas necessidades e realmente para melhorar esse ambiente de trabalho. É interessante que nesse mesmo artigo que eu citei, os autores eles vão falar sobre sobre a satisfação do trabalho. Um dos pontos que aparecem aqui, integrando aí o conjunto de coisas que trazem satisfação no trabalho, é justamente a questão dos relacionamentos interpessoais. Relacionamento, né, na sala de aula com os alunos, um bom diálogo, um bom entendimento e o relacionamento com os colegas. Percebe? Eu acredito realmente que grande parte dos problemas que eu fui citando aqui ao longo desse vídeo, eles seriam amenizados se a gente conseguisse desenvolver um bom diálogo. Então, para a gente desenvolver esse diálogo, a gente precisa primeiro pensar nesses sentimentos, no porquê. Então eu faço um convite, né? Antes da gente voltar nesse assunto, e eu quero, claro, fazer outros vídeos falando sobre isso, porque é muito amplo, é muito profundo realmente essas questões, faz uma lista do que você consegue identificar de sentimento no trabalho, mesmo nesse momento, né, que o trabalho e que o ensino, enfim, está aí não presencial, né, é importante dizer, a gente está fora da escola, mas a gente continua trabalhando e trabalhando muito mais, porque a gente precisou fazer todo um exercício, né, de adaptação com a nossa prática pedagógica nesse momento mediada pelas tecnologias, pelas famílias. E aí, claro, um processo de reestruturação ele não é fácil de acontecer, né? De pensar realmente formas de estar trabalhando o ensino não presencial. Então, nesse momento, faz uma listinha, você com você mesmo, sabe? Com você mesma, faz uma listinha e coloca aí quais são os sentimentos que mais estão presentes no seu dia a dia. O que fica mais evidente quando você está no momento de aula, quando você está na reunião pedagógica com os outros professores, o que você sente, né? E aí começa a identificar o que para você é importante. Porque num segundo momento a gente pode inclusive dialogar sobre isso. Como que isso que é importante para você, ele se torna, você apresenta isso para todos, né? E de que forma que você apresenta isso, para realmente você conseguir gerar uma conexão e ter essa satisfação no trabalho. É um dos pontos, né, que gera essa satisfação. E a gente pode interferir diretamente nele. Talvez os outros pontos aí que gerem satisfação, como por exemplo, reconhecimento, né, das condições de trabalho, salário, talvez esses a gente não consegue aí interferir diretamente, né? E aí a gente demanda para quem é de responsabilidade. Mas essas coisas que a gente pode interferir, né, diretamente, vamos fazer essa tentativa para realmente trazer essa satisfação e essa alegria ao estar desenvolvendo esse trabalho que é tão prazeroso, né? E mais claro que a gente pode sempre estar melhorando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários, deixa sugestão, compartilha esse vídeo e deixa o seu joinha também. Um abraço forte e até a próxima!